Agora eu vou começar a trabalhar as flores. Vou pegar, ela vem geralmente em buquês, né? São mini flores artificiais. E cada uma tem um certo padrão. Vou olhar então um por um e começar a separar, né? Porque não me interessa esse caule aqui tão comprido. Então, observando aqui que ela tem uma parte de plástico, a parte aqui de arame, e eu vou olhar bem como é que ela é feita, né? Nesse caso aqui ela tem várias estruturas plásticas, tenho que pensar se eu vou usar isso ou não. De todo jeito, nessa junção aqui, eu acredito que eu possa puxar isso mesmo, e começar a separar as flores. Então, eu vou separar tudo, separando as flores e as folhas. Bom, eu vou ensinar para vocês o processo que eu faço. Então, eu já desmontei praticamente todos os buquezinhos que eu comprei, tá? Então, o que eu fiz? Dependendo do tipo de ramo de buquê que você compra, a flor vai estar inserida de um jeito, com uma estrutura diferente da outra. Basicamente, é tudo parecido. Então, eu retirei as flores. Às vezes exige um pouquinho de força, só cuidado para não arrebentar. Então eu tirei todas as cabeças de flores. Depois, eu não vou tirar todas aqui para não ficar repetitivo. Depois, o que sobraram foram as folhas. Às vezes tem outros detalhes que a gente pode usar ou não, depende do gosto de cada um. E a folha que sobrou aqui, ela solta. Tá? Para não soltar, o que eu fiz? Peguei um alicate, desses de artesanato mesmo, e dei uma voltinha na ponta com delicadeza, porque essa estrutura de plástico, se a gente colocar muita força, ela rompe, tá? Então eu fiz como se fosse, né, uma argolinha para prender as folhas. Feito isso, né, vou fazer outra aqui para mostrar. Então, outro galho com folhinha, pega mais ou menos na metade, um pouquinho mais para frente, onde está o arame, faz uma voltinha com delicadeza e fixou a folha. Mais ou menos, eu vou cortar mais ou menos 5, 6 centímetros de cabinho para a gente fixar no galho da árvore de Natal. Então eu corto também com alicate. Então aqui eu já tenho tudo praticamente separado. Separei por grupos, já que as folhas são diferentes. Então vou colocar aqui no mesmo grupinho. Então, as outras estruturas que eu falei, a gente pode deixar ela numa haste ou não. Às vezes a gente tira, falta haste, mas vai sobrar haste dos outros, dos galhos das outras florzinhas que a gente cortou, folhas e tal. Então eu posso usar esse galinho como a estrutura de suporte. Por exemplo, se eu cortei uma flor e ela ficou muito curta, eu também posso usar o remanescente dessas hastes. Inclusive, como a estrutura é plástica, o que eu posso fazer? Eu venho com um alicate, dou uma apertadinha em toda a volta do plástico e faço uma tração, sem muita força aqui para não quebrar o arame. E ó, eu tenho a parte do arame, que eu posso, inclusive, pegar uma florzinha, se ela não soltar, muitas vezes ela está colada aqui, então é só espetar aqui e ela ganha um cabo a mais de fixação para poder prender quando for fazer a composição das flores. Depois que a gente separou tudo, tem que escolher agora a composição dos buquês, que não necessariamente precisa ser igual.
Depende, é muito variável. Podemos comprar 2 tipos de flores, por exemplo, e fazer fazer composições com esses tipos. Podemos usar vários tipos de flores, desde que as cores sejam harmônicas, né? Se quiser uma árvore toda colorida, também pode fazer tudo diferente, tudo variado. Eu gosto de misturar bastante coisa aqui, então eu escolhi uma rosinha, lilás, um outro conjunto com flores menores. Eu vou guardar as flores um pouco maiores para colocar mais para baixo na árvore de Natal. Então, aproveitando as folhas, é questão de ir virando e montando o nosso galho, né? Vou colocar uma florzinha azul, porque azul entra nessa composição. Ó, esse cabo aqui ele tá bem curtinho, então talvez eu tenha que aumentar, talvez não. Um pouco de folhinha mais escura para fazer a volta toda dele. Essa florzinha ficou meio perdida, depois eu encaixo ela onde ficar melhor, né? Fazer essa composição. Posso pôr um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, enfim. Fazer uma composição mais ou menos desse jeito, né? Então, eu vou encaixar outra folhinha aqui e vai arranjando até a hora que estiver satisfeito. Vou prender todo esse arranjo com um pedacinho de arame primeiro, tá? Então eu pego aquele araminho maleável de artesanato, vou cortar mais ou menos aí uns 7 centímetros, pode ser no olho, pode ser na régua. Vai sair a Fifi latindo, ela não para. Vou ouvir um barulhinho de late. Então tudo bem apertado. E vou envolver o mais perto que eu puder da parte superior o arame, né? Sempre mantendo apertado aqui. O arame ele pode quebrar se a gente forçar muito ele ou se a gente der muita volta nele. Então eu vou unir as pontinhas assim o mais apertadinho possível para fixar esse conjunto, e depois eu passar uma fita que daí vai dar um bicinho que eu não sei o que é. Sai daqui! E não sei se pica, enfim, tchau. E essa planta nem é de verdade, imagina se fosse. Agora eu vou pegar aquele araminho maleável, apertar todas as hastes juntas e vou dar uma volta e tentar prender bem essa estrutura. Eu costumo colocar aqui mais no meio. Deixa eu ver onde eu vou passar isso aqui. Pegando algumas hastes. Ele é tão maleável que ele entorta sozinho por qualquer coisa. Passando mais ou menos no meio. Aqui. Dá uma volta aqui. Aqui pra cá assim. E prender o resto. O resto bem juntinho. Agora eu vou dar a voltinha. Posso pedir a ajuda aqui de um alicate achatado com serrilhado por dentro. Tem que tomar cuidado que esse arame, por ser muito maleável, ele pode arrebentar. Aqui. Então peguei esse pedacinho de arame que eu peguei aqui, ele tem uns 12 centímetros mais ou menos. Então, e agora sobrou esse pedacinho que eu posso dar uma outra apertada. E a parte pontudinha, viro pra dentro, dou uma apertada pra não machucar, enfim, na hora de manusear, tá? Então, aqui ficou do jeito que eu queria. Essa é a Fifi, ela não para de latir. Ela ouve o barulhinho e já sai latindo. Eu gostei desse contraste, as folhinhas podem ficar juntas. E as folhinhas dão uma arranjada para volta a flor para cá, tá? Ok, então
Acho que podia colocar um pouquinho mais pra dentro essa daqui, não sei se o arame vai deixar, enfim. E no fim, aqui. E no fim eu vou acertar os cabinhos para eles ficarem igualados, né? Tem um de cada altura. Esse aqui ficou bem curto, então eu vou cortar mais ou menos assim para ficar igualado. Feito isso, eu vou passar uma fitinha prateada, fina. Ela mede 4 milímetros, mais ou menos. Tirei 30 centímetros de fita e vou prender, deixando as pontas mais ou menos igualadas, para dar uma delicadeza maior. Esconde um pouquinho, que ficou um pouco assimétrico. Tá, assim. E vou dar um nó forte. Pode ser um pouco em cima do arame, enfim. Um nó forte e outro nó em cima. Então aí fica pronto já para prender no galho da árvore de Natal. Pronto, esse aqui tá pronto. E vou fazer isso com o resto, fazendo várias composições. E depois, daqui a pouco eu volto mostrando como é que ficaram os buquezinhos para depois colocar na árvore. Para colocar na pontinha superior da árvore, a ponteira dela, eu escolhi umas flores bem delicadas e as folhas também delicadas e clarinhas. Como ela tem um pouquinho o calibre, eu não quero colocar só de um lado, então eu vou fazer 3 desse e na hora de colocar na ponteira eu vou arranjar ela em círculo. Então eu tenho só 3 dessas aqui, mas vai dar para dar a volta e ficar bonitinho. Então vou fazer 3 separados, fazer o arranjinho mais ou menos assim. E vou prender com um araminho. Vou pensar. Vou prender com um araminho aqui. Depois vou passar a fita em cima do araminho, tá? Então não vai dar pra ver. Então vou dar uma volta. Acho que é mais fácil dar uma volta. O alicate aqui vai dar uma boa ajuda para ficar mais firme. Vou subir um pouco esse galinho. Aí fecho. Vou fechar. Deixar bem presinho. Aqui com o alicate. Aperta. E tá feito essa parte. Vou dar o acabamento, é só virar. Opa, quebrou, tá vendo? Ele é molinho demais, quebrou, não tem problema, ele tá firme. E vou fazer isso com as outras duas, para depois colocar na ponteira. Em alguns casos, eu tô colocando só a fita, um pouquinho mais difícil porque tá faltando mão, sabe? Então, só um nó aqui já é suficiente. Tem que igualar o que sobra de fita. Aperta bem. E outro. Depois ajeita. Tem uns que eu posso puxar mais.
mais esse aqui. Vou ter que puxar bem porque não fixou. Agora sim. Vou montar outro. Mais uma firmeza, vou dar a volta e amarrar do outro lado também. Acho que ele fica mais firme. Aqui estão todos os buquês que eu já fiz prontinhos, prontos para serem colocados nos galhos. Eu vou começar a colocar por cima. Eu fiz buquezinhos, tem grande, pequeno, médio, de todos os tamanhos. Acredito que vai sobrar, tá? Se sobrar, a gente dá faz outro uso deles.